Vamos lá, pessoal, continuando a explorar o texto 3, café. Agora a gente vai ver um pouquinho de gramática, ortografia. Não precisa decorar, é sempre aquilo que eu falo. A gente está explorando, né, para aumentar o conhecimento, para começar a acostumar com algumas palavras, tá bom? Então, sem estresse. Tenta ver que palavras você consegue identificar no texto, é isso que eu quero, tá bom? O restante é um acréscimo. Mas olha só que interessante. Aqui a gente tem uma conversinha de duas galinhas, né? Elas estão fazendo o quê? Café. Olha aqui, ó. Tá vendo o potinho? Tá escrito café. E aí a primeira galinha, né? Ela pergunta: pó, pô, pó. Olha aqui o ponto de interrogação. E a segunda galinha diz o quê? Pó, pô. É uma brincadeira, tá bem parecido com o jeito que a gente fala mineiro, comendo tudo, né? Então, ó, pó, pode, pô, por, pó, pode pôr pó de café? Aí ela simplificou, pó, pó, pó. E a outra galinha responde, pó, pô, pode pôr, né? Então, pó, 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 pô. Bom, o que a gente vai ver aqui? Nós vamos ver nesse vídeo dois acentos. Olha, esse daqui, pó, esse acento aqui que deixa esse som aberto, a gente chama isso de acento agudo. E esse acento aqui, ó, que deixa o som fechado, pô, né? É a mesma letra O, só que aqui eu falo O e aqui eu falo O. Por quê? Por causa do acento, que me dá a forma que eu vou pronunciar essa letra, né, essa vogal. Né? Então, pó, 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 pó. Vamos lá. Acentos. Para que serve o acento? Uma das coisas é para a gente não ter dúvida de como se fala. Aqui, olha, se não tivesse acento, talvez não fizesse sentido. Como eu acentuei, né, eu sei pó, 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 aí eu já fica mais fácil de eu entender o sentido. Pó, pó. Se não tivesse o acento, como eu saberia que aqui é O ou é O, né? Ficaria confuso. Então, olha só, os acentos servem para a gente não ter dúvidas de como se fala. E a gente tem aqui, ó, 3 acentos, tá? O acento agudo, que é esse que deixa a letra aberta, A, E, O. Esse acento grave aqui, que a gente só usa em cima da letra A, mas nós não vamos estudá-lo agora. E o acento circunflexo, lembra um pouquinho a letra A, lembra um chapeuzinho de aniversário, né? É o acento circunflexo e ele serve para mostrar pra gente que a vogal ela é fechada. Então é A, O, E. Som fechado. Vamos ver exemplos do acento agudo. Olha só, acento agudo é esse aqui então, que vem aqui nessa direção, olha só, daqui para cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Acho que vou conseguir. Quer ver? O acento agudo, ó, vou fazê-lo agora. É esse que vem da direita para esquerda. É esse traço aqui assim, em cima de vogal. Então aqui, ó, café. Café. Não é café, é café. Por quê? Porque tá me mostrando aqui o acento agudo, que esse E aqui, eu não vou ler E, eu vou ler E. Café, pó, típica. Eu sei aqui, ó, que o ti é o mais forte, não é típica, é típica. Por quê? Porque tem acento. O acento também mostra isso, né? Qual que é a sílaba mais forte? Quando dá confusão, quando tem palavras, por exemplo, aqui, ó, país, país, o Brasil é o meu país. Para diferenciar a palavra país dessa outra palavra aqui, ó, que eu vou escrever, opa, vamos ver se eu consigo escrever com... Ai, acho que vai dar, gente, ó, tá meio estranho, mas dá, não dá para entender? País. Se eu fizer assim, só com a letrinha I sem acento, é pais. Meu pai, minha mãe, meus pais. Se eu coloco o acento, já muda completamente. É o meu país. Né? Então, olha só que interessante.
Aqui está escrito é. Você é inteligente. O acento é importante, né? Diferente do e. Lembra que no outro vídeo a gente viu que o e é um elemento de ligação? Eu e João. João e eu. Bom, e aqui? Vovó. Vovó. Né? Quem é mais antigo vai lembrar, né, que as pessoas falavam assim, o grampinho da vovó, né? O grampinho da vovó é por quê? Porque a palavra vovó usa o acento agudo. Então falava que era o grampinho da vovó, para as crianças identificarem. Ficou lindo, né? Vamos na sequência. Aqui tem uma tirinha. O Orlandelli fez uma crítica, porque com o novo acordo ortográfico, que é o que já estava lendo, desapareceu o acento, né? Desapareceu algumas coisas que a gente usava. O argumento era que ajudaria a unificar o português. Há vários países que falam português, né? E então segundo as pessoas estavam propondo a reforma, era uma tentativa de fazer com que a leitura, os textos circulassem mais facilmente entre os países. Agora o problema é o seguinte, gente, o que dificulta o entendimento não é a escrita, porque a escrita é muito parecida, mas é o significado das palavras, né? Fila em português não é fila. Arquivo em português não é arquivo, eles falam fichário. Né? Fila, se eu não me engano, é bicha, não é? Depois a gente confere, mas tem umas palavras assim, completamente diferentes. Então não é porque tem acento ou não tem acento, é porque a palavra é diferente. Bom, mas vamos lá, senão isso aqui vai ficar muito comprido. Vou ler para vocês aqui a tirinha, né, do Orlandelli. Esse garoto aqui, ele comprou um livro para entender a reforma ortográfica, porque ele estava ficando muito confuso, né? E aí ele lê aqui, ó, tá escrito no livro, o acento agudo, esse que a gente acabou de ver, né? Ó, o acento agudo, vamos ver o que acontece. Desaparece do i e do u tônicos de palavras paroxítonas quando essas letras vierem depois de um ditongo. Aí ele fala assim, cruzes, olha aqui um ponto de exclamação, que rolo! Vândalo, preciso de um exemplo. O vândalo é esse cachorrinho aqui. Aí ele fala, espelho? Ué, não entendi. Porque o vândalo chega, mostra um espelho para ele e fala, né? Aí ele fala, espelho? Ué, não entendi. Aí o vândalo pensa, né? Porque cachorro não fala, mas o vândalo pensou, olha só, a gente escrevia feiura com acento agudo no U. Agora vira feiura, sem acento no U. Tá vendo o que eu falei? Tem diferença? É isso que atrapalharia? Não é, né, gente? O que atrapalha é o significado diferente das palavras. Mas, enfim. Então aqui você tem um texto típico de gramática. É pra gente preocupar com isso? Não. É pra gente preocupar aqui com essa tirinha? Não. Isso aqui é só uma coisa divertida, uma forma divertida que o Orlandelli fez uma crítica ao acento, né, à ortografia nova. E eu quis trazer para vocês. Bom, o outro acento que a gente vai ver, olha só, a gente tinha visto acento agudo, né, que deixa as vogais abertas, A, O, E. O acento grave eu falei para vocês que nós não vamos ver aqui nesse vídeo. E o acento circunflexo é que nós vamos ver agora, né? Que as pessoas chamavam de chapeuzinho do vovô. Se a vovó usava o grampinho, né? O vovô usava o chapeuzinho. Aqui, ó. E aí o Museu da Língua Portuguesa fez uma exposição, esse banner aqui, que ficou muito lindo, né? Olha só, palavras com acento circunflexo. E ele brincou com isso. Antigamente falava, a vovó usa grampinho, para as crianças lembrarem do acento agudo, né? Que parece um tracinho mesmo, um grampo. E o vovô usa chapéu. Aí eles pegaram um chapéu mais parecido, que é o chinês, né? Tailandês, não sei de que país é essa moça aqui. Mas, assim, é uma característica de povos asiáticos, né? Eles têm esse tipo de chapéu.
Então, palavras com acento circunflexo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Alô. Alô, alô do telefone. Bebê. Observa, com acento é bebê. Aqui está escrito bebe. Bebe água. Aqui está escrito... Peraí. Aqui está escrito bebê, criancinha, né? Bebê, criancinha. Aqui sem acento, bebe. Tá vendo? A pronúncia muda um pouco e muda completamente o sentido. Então, acento faz falta? Faz. Olha só, aqui nessa terceira linha está escrito distância. Qual é a distância entre a escola e a quadra de ginástica do Escola Integrada? Qual é a distância entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro? Agora, olha só. Sem o acento, eu vou ler distancia. Com esse mau humor, você distancia as pessoas, você afasta as pessoas de si. Tá vendo? Aqui, distancia, aqui destacado, né, mais escuro, e aqui mais clarinho, distância. Então, acento faz diferença sim, né? Qual é a distância? Quantos metros, quantos quilômetros, né? Quantos centímetros um ponto se separa do outro. E distancia é o próprio ato de separar, de afastar, né? Deixa eu tirar aqui. Olha só outro exemplo. Aqui está escrito metrô. Aquele trem, né, o trem urbano que a gente usa para nosso transporte aqui em Belo Horizonte. Um dos transportes que a gente tem é o metrô. Aqui está escrito metrô, o trem. Agora, aqui, olha só. Aqui, de amarelinho, ó, tá escrito metro. Tem 2 metros de pano nas minhas mãos. A janela tem 2,5 metros. A criança tem 1,5 metro. Aqui é uma medida, é um instrumento para fazer uma medida, o metro, né? E aqui, metrô, é o trem. Apagar, e apagar aqui. Opa! E por fim, vovô. Vovô é diferente de vovó, né? Então a vovó aqui com o grampinho, ó, vovô, o, tá vendo? É para isso então que serve um acento. Ele ajuda a gente na pronúncia e dependendo de onde está o acento, isso muda até o sentido mesmo. Bom, e aí para terminar também mais uma crítica aqui do Orlandi, né? Então o nosso amigo continuou ali quebrando a cabeça lendo a gramática, tentando entender a nova ortografia. E aí ele lê: circunflexo não será mais usado nas palavras terminadas em hiato. Exemplo, vou, tá vendo? Que antigamente tinha aqui o circunflexo, passa a ser voo, sem circunflexo. E aí olha o que ele fala: não acredito. Tirar o chapeuzinho do voo, perdeu a beleza, perdeu a poesia. E aí ele estava todo emocionado, então ele até se inspira e faz uma poesia. Olha só, palavra bela está em pranto, o acento que pairava sobre ela bateu asas, não alçou o voo, mas sim voo, sem o mesmo encanto. Né? Quer dizer, estava desencantado por quê? Porque perdeu o chapeuzinho. E aí o Vândalo, né, que é o cachorro dele, ficou pensando, enjoo também perdeu acento. Enjoo também tinha acento, gente, no primeiro O. E aí o Vândalo, né, crítico como ele, fala enjoo, né, você me deixou enjoado com essa sua poesia estranha, né, também perdeu acento. Bom, sobre acento é isso só, tá bom? A gente só vai gravar o seguinte: o acento agudo deixa as vogais com som aberto, a, é, o. E o acento circunflexo deixa as vogais com som fechado, né? O,
E é isso aí. A gente vai continuar explorando ainda o texto café. Até a próxima. Vou tomar um cafezinho agora.